Aprenda a dominar as vozes internas dos 5 tipos de caráter e descubra o segredo para uma vida plena e autêntica. Então, hoje, nós vamos mergulhar a fundo na compreensão dos 5 tipos de caráter e suas vozes internas, desvendando assim os segredos para uma vida autêntica e cheia de plenitude. Prepare-se para explorar os recantos do nosso ser e aprender como abraçar as vozes que nos moldam. Que vozes você tem ouvido no seu dia a dia? Aí você me pergunta, Juliana, além das emoções, o que eu sinto, eu ainda tenho que prestar atenção nas vozes que eu ouço? Os pensamentos, chega um momento que eles se tornam, sim, eles se transformam em vozes. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno, as ideias dominantes, nossos desejos e emoções em nossas mentes. Vou ler mais uma vez essa frase. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno. Como está o teu mundo interno? A gente vem falando muito aqui daquele olhar para dentro, né? Hoje nós vamos entender mais um pouco como tudo isso funciona. A projeção faz a percepção. Não sei se vocês já ouviram essa frase, algo parecido. O que eu projeto no meu mundo interior é a percepção de mundo exterior que eu terei. Essa semana eu comecei a ler um livro, que na verdade ele era uma palestra e se tornou um livro hoje. Tem mais de 800 páginas, eu comecei a ler. E dentro desse livro eu tirei esse trecho aqui. E achei assim que caberia muito bem para a nossa aula de hoje. Que nós estamos falando do nosso eu interior, como que nós funcionamos de fato, somos de fato, né? Diante, com base nos nossos 5 tipos de caráter, da nossa formação desde o ventre da nossa mãe até os nossos 5 anos de idade. Fixem bem, a projeção faz a percepção. Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos esse mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como a vemos. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através de nossas interpretações do que estamos vendo. Se estamos usando a percepção para justificar nossos próprios erros, como nossa raiva, nossos impulsos para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, o que nós veremos? Veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. O que está acontecendo no teu mundo interior que faz com que você tenha uma percepção do mundo que você está tendo hoje? Porque quando nós não olhamos para dentro, hoje nós estamos indo um pouquinho além também das nossas emoções e sentimentos. Eu tenho falado muito aqui para vocês, né, de como identificar, reconhecer e ter aquele olhar para dentro de si. Mas hoje nós vamos um pouquinho além. Porque quando a gente procura as respostas ou um amparo, alegria, felicidade no mundo exterior primeiro, muitas vezes nós não vamos encontrar, ou na maioria das vezes não encontramos, né? Ou nunca encontramos. Porque primeiramente o teu mundo interior tem que estar resolvido. Como que você está por dentro? Porque deve ser muito fácil a gente fugir para o nosso mundo de vitimismo, por quê? Porque se eu procuro lá fora e não encontro, eu estou projetando o que tem dentro de mim, a falta que está dentro de mim. Se eu me sinto abandonada, rejeitada, me sinto triste, insegura, impotente. Essa é a minha projeção interior. Como que vai ser lá fora? Você projeta algo que realmente você está, como você está se vendo. Não sei se alguém lembra de antigamente, né, como que eram os projetores, né, para projetar aquilo que estava no papel, para projetar lá na parede, lá no telão. E é assim dentro de nós. Nós temos aquele arquivo, ou aquele evento, aquela situação, aquela memória, aquele sentimento, e eu projeto para o mundo lá fora. E quando eu projeto, é exatamente essa percepção que eu tenho do mundo. E se eu estou vivendo num momento somente de tristeza, de impotência, de insegurança, de muita carência,
em todos os sentidos, dependência emocional, e eu vou procurar lá fora o que que eu vou encontrar mais daquilo, para me deixar mais naquela situação. Eu vou passar aqui para vocês, separadamente, a influência dessas vozes nos pensamentos, nas emoções e comportamentos. Pensamentos. O que que as vozes internas, como elas influenciam os nossos pensamentos? As vozes internas não são apenas palavras vagas dentro de nós, são mensagens que moldam nossos pensamentos, no contexto de cada tipo de caráter. Vocês já vão entender o que que é isso ali na frente. Essas vozes podem criar cenários de autocrítica, autojulgamento e autossabotagem. Seja a sensação de ser inadequado, do tipo masoquista. Masoquista é um tipo de caráter. Ou a desconfiança do tipo psicopata, é outro tipo de caráter. Esses diálogos internos influenciam a maneira como enxergamos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Hoje, o que eu vou passar para vocês, os tipos de caráter, traços com suas características, recursos e dores, vocês vão conseguir um autoconhecimento mais profundo e também, muito especial, gente, eu vou dar aqui para vocês, vou entregar superpoderes, também de entender como o outro funciona. Porque às vezes você está tão carente de alguma forma e você está cobrando muito o outro, mas você também não consegue enxergar a deficiência que ele tem, né, naquele momento, ou dentro também do cenário que ele tem vivido, desde criança até então. E como respeitar e como também saber explorar o melhor dessa pessoa. Agora, nas emoções. As vozes internas têm um papel crucial na formação das nossas emoções. Elas podem desencadear ansiedade, tristeza, raiva e outras emoções intensas. Um exemplo é o tipo rígido. Tipo rígido, outro tipo ou traço de caráter que a gente fala. Que busca o quê? O rígido busca a perfeição. E suas vozes internas podem gerar ansiedade constante pelo medo de falhar. Vocês já vão começar a se identificar aí, ou alguém que vocês conheçam, né, que vocês convivem. Lembrando que nós temos os 5 tipos de caráter, 5 tipos. Mas um vai ser mais forte, outro nem tanto, mas temos os 5. E eles vão oscilando na nossa vida, né? Às vezes um tá um pouquinho mais, um nível mais forte, e assim vai. Ou o tipo oral, que anseia por aprovação. Você anseia por aprovação? Isso é uma característica que faz parte da tua vida? Você já tem se dado conta disso? E por quê? Por que que você é assim? Sendo suscetível a sentimentos de inadequação, quando as vozes internas sugerem que não são bons o suficiente. Em relação a comportamentos, como essas vozes internas influenciam nossos comportamentos? Imagine o tipo esquizoide, cujas vozes internas podem afastá-lo de interações sociais e levá-lo a uma vida mais isolada. Você tem se isolado? Isso não está sendo saudável? Ou você tem se isolado, tendo aquele tempo só para você, gostando de estar sozinha? Aqui tem a questão onde você vai prestar atenção. Se eu estou me isolando, e isso não está sendo legal, não está sendo saudável, eu tenho que buscar um equilíbrio. Mas se eu também tenho aquele momento que eu preciso me isolar, onde eu me reenergizo, onde eu coloco os meus pensamentos, as minhas ideias em ordem. E também aprender a não se culpar quando você precisa se isolar. E você só vai fazer isso quando você conhecer, entender suas características e recursos, como também as suas dores. Da mesma forma, o tipo masoquista pode seguir comportamentos autodestrutivos baseados nas vozes internas que dizem que merecem sofrer. Em contrapartida, o tipo psicopata pode ser impulsionado por vozes internas que promovem a manipulação e a busca de poder. Os 5 tipos de caráter, eles são baseados na teoria do caráter desenvolvida por William Reich, um psicanalista e teórico austríaco. As pessoas, então, como eu já comentei, todos nós temos os 5 traços de caráter, que são formados desde a barriga, na barriga da mãe, né, até os 5 anos de idade. E durante esse processo, cada uma de nós passamos por experiências, tanto boas, né, quanto ruins, e que vão moldar os nossos traços de caráter.
E essas experiências podem fazer com que uma pessoa desenvolva mais um traço e menos o outro. Portanto, temos os 5 traços, mas um mais proeminente que o outro. Então, cada tipo de caráter é caracterizado por certas características, recursos e dores associados. A complexidade da formação dos traços de caráter envolve uma interação, aí uma soma, o conjunto de fatores biológicos, genéticos, né, como eu já tenho falado muito aqui, ambientais e psicológicos. Então, lá, o que você viveu lá atrás, né, ambiente onde você cresceu, a aprendizagem ao longo da tua vida também. E agora nós vamos explorar como cada traço de caráter pode afetar a sua vida e suas emoções. E nós vamos começar com o primeiro. Aqui tem bastante texto, mas né, vai ficar gravado, vocês vão conseguir voltar quantas vezes quiserem, tirar print, daí vocês conseguem aumentar, né? Então, esquizoide. Não se assuste com os nomes aqui, que são esquisitos mesmo. São os nomes aí que a psicanálise deu, né? Por que que eu vou apresentar esses 5 traços de caráter, baseado, né, no que o Reiki criou? Reiki foi um dos seguidores de Freud, né? Ele acabou, né, como aluno e seguidor do Freud, ele trouxe, sim, muita influência, né? E por que que eu decidi seguir essa linha deles? Que desde, gente, que eu me formei terapeuta e venho atendendo, e venho estudando, sou uma pesquisadora aí bem dinâmica, e sou muito analista, né? Muito detalhista, e eu cada dia eu comprovo que o que eu vou passar aqui para vocês é real, é fato. E vocês vão se identificar com muitas coisas, primeiramente com quem vocês são e as pessoas com quem vocês convivem, né? Tanto família quanto no trabalho, amizades em geral. Então, o primeiro traço que eu quero apresentar aqui para vocês é o esquizoide. E quando ele se forma? Até o primeiro mês de vida, ainda dentro da barriga da mãe. E o que que acontece com essa criança? Eu vou ler aqui as características e cada ponto aqui eu vou explicando para vocês. Quais são as características do esquizoide? Lembrando que nós temos os 5 traços e vocês vão se identificando, né, com, eu sou esquizoide proeminente, ou seja, o mais forte, o traço mais forte, o esquizoide. Ah, não, é o oral, vocês vão se identificando. Quais as características? Uma pessoa introvertida, reservada, que tem dificuldade em se conectar emocionalmente com os outros. Podem parecer pessoas distantes, numa profunda vida interior. Elas vão para o mundo delas. E por que que isso acontece? Antes de eu explicar isso para vocês, que nós vamos chegar ali nas dores, eu quero ler aqui os recursos que essas pessoas têm. Então, nós vamos sempre trabalhar com as características, principais características. Aqui eu coloquei as principais, né, porque tem muitas outras características aí. E vamos trabalhar os recursos, que é o que a pessoa tem, né, de vantagem, de qualidade, que tem sim também ser muito valorizado e explorado. Quais são os recursos esquizoide? Pode ser criativa, e intelectualmente dotada, valorizando a independência e a liberdade pessoal. Os esquizoides são considerados os grandes gênios. Sabe aquele povo lá dos prêmios Nobel? Eles são todos esquizoides. Teu amigo nerd lá da escola, né? O inteligente, né? Aquele que ficava no cantinho dele, mas tirava as melhores notas, tal. O nerd, que às vezes até as pessoas riam, né? Sofria bullying, é um esquizoide proeminente. Você tem um esquizoide em casa? Agora eu vou voltar um pouco na formação. A gente chama de mielinização, ou seja, durante a formação, né, desde o do ventre da mãe. O primeiro sentimento que essa criança ela sente é um sentimento de rejeição. Essa é a maior dor do esquizoide. Durante a gestação, ali nesse primeiro mês, a mãe, dificilmente uma mãe que não passe por algum estresse. Algumas, assim, por algumas questões, né, não tão graves, mas todas passam. E aquelas com situações muito graves mesmo, até de serem, né, violentadas de todas as formas, né, até inclusive violência física. Mas por mais que às vezes não seja nada tão grave ou nada grave, o que acontece? Aquele estresse vai para a criança, vai para o bebê, e o bebê ele não
sabe lidar com aquilo. Porque, como a gente já falou, na infância e na adolescência, nós não temos discernimento ainda para separar, né, as coisas. E como ainda a criança está sendo formada, qual que é o mundo onde ela pode fugir, né? Que ela tem mais de forte ali, a cabeça, né? E essa criança, é nesse momento que ela vai para o seu mundo interior, aonde ela se esconde, como se ela fosse assim, tô indo, né, para minha mente, porque eu preciso fugir desse estresse. E se eu ficar quietinha aqui, ninguém vai me incomodar. Tem vários estudos sobre isso, né? Em um dos estudos, até chegam a comentar assim, que quando a criança, de alguma forma, né, há um agito ali, mas que seja muito pequenininho, mas que de alguma forma a mãe sente alguma coisa diferente, e a mãe se estressa ou se agita de alguma forma, essa criança já percebe e ela tende a entender que se ela ficar quietinha, a mãe não vai mandar nenhum tipo de estresse para ela, nem tipo de agito. E por que que vocês acham que o esquizoide? O que que é o esquizoide? Ele é quietinho, reservado, né? Como eu falei, ele é introvertido. Então, assim, não mexe comigo, deixa eu no meu mundo, que assim é melhor para todos. E nesse momento que acontece esse estresse, essa criança, ela entende como uma rejeição. Então, o sentimento da rejeição é a maior dor do esquizoide. E ele acaba tendo aí, ao longo, né, de sua vida, dificuldades em estabelecer relacionamentos íntimos, porque ele tem medo de se machucar, ele tem medo de ser rejeitado. E quando ele tem essa dificuldade de relacionamentos íntimos, o que acontece? Ele tende a rejeitar antes de ser rejeitado. Se você não é o esquizoide proeminente, o mais forte, você já deve ter se relacionado e encontrado algum no seu caminho. Aí para vocês entenderem, gente, como que funcionam as coisas. Sensação de solidão e isolamento emocional também, né? Faz parte aí das dores do esquizoide. Postura. Qual a postura do esquizoide? Então, ele pode adotar uma postura fechada e protegida, com os ombros curvados para frente, os braços cruzados. Aqui eu coloquei a figura, ali o bonequinho é o mesmo, né? Mas vocês verem que aqui tem o quê? Um retângulo. O que que significa isso? O esquizoide, o seu biotipo é magro, então ele acaba sendo mesmo esse retângulo, né, de corpo, e como se ele fosse um boneco montado, os braços compridos, meio desajeitado, sabe? Como se ele fosse montado, né? Lábios finos. E são pessoas mais na dela. E eles também podem ter expressões faciais neutras ou distantes, com poucas demonstrações de emoções. Pode evitar o contato visual direto e preferir olhar para baixo ou para o lado. Agora eu vou começar a provocar um pouquinho vocês. Se você é casada com um esquizoide, aí você quer, e você é uma oral, que já é o próximo que nós vamos tratar. E o oral, ele tem uma dependência emocional nata. Aí é casado com esquizoide, mas não sabe que é casado com esquizoide. E essa mulher, ela exige atenção total, afeto, carinho por parte do marido. Só que o marido é esquizoide. E por mais que ele tenta, ele tem dificuldade para entregar isso que é uma carência da sua companheira. Vocês conseguem perceber o quanto que acontece nos nossos relacionamentos de confusão, de conflitos, porque um não sabe como o outro funciona. E o que que eu posso fazer para melhorar, começar a melhorar toda essa questão? Eu preciso trabalhar o que? Os recursos dessa pessoa, explorar o que ela tem ali de melhor. E também ela precisa começar a ter esse autoconhecimento, né? Lá na frente também eu vou falar um pouquinho mais sobre essas questões de relacionamento, de dinâmica do dia a dia, de transformação, mas para vocês já irem entendendo. E agora nós vamos para o segundo traço de caráter, que é o oral. Em que fase esse traço é formado? A amamentação, durante a amamentação. Então, logo que a criança nasce ali, né, enquanto ela está na fase da amamentação, que em média dura um ano, né, até um ano de idade. Então, as características do oral geralmente têm necessidade intensa de gratificação e dependem dos outros para satisfazer suas necessidades emocionais e físicas. Eu quero dar uma notícia para vocês, talvez não muito legal, que nós não vamos mudar nossos traços de caráter, mas nós podemos o quê? Resolver as nossas dores atrelados à nossa formação, que é isso que a gente vem fazendo desde a primeira aula, né?
E principalmente, né, na terapia onde eu trabalho, né? Quem já passou pela terapia sabe como é. O quão importante a gente dissolver aquela dor. Você não vai mudar a tua essência como você foi, né, formado, criado. Você vai saber lidar e controlar tudo isso que vem causando, né, devido à tua formação. E quais são os recursos desse caráter? São sociáveis, amigáveis e possuem habilidade de comunicação. Sabe aquela pessoa, o oral, ele é aquela pessoa mais molinha, fofinha, que você tem vontade de ficar perto, você gosta de ficar perto. Eles gostam muito de pessoas. Não necessariamente são pessoas mais gordinhas, mas boa parte delas, sim, as gordinhas são orais, mas tem também aquele mais magro, que existe um segundo oral, que na verdade são dois. Só que a gente fala oral. Tem o oral da falta e o oral do excesso. O oral da falta vai ser aquela pessoa mais magra. Como que você identifica um oral da falta? Aquela pessoa que ela é comunicativa, né? Ela também gosta de gente, é também uma pessoa que atrai os outros, mas ela tem um olhar muito triste. E o oral do excesso é sim aquele mais gordinho. E como que se formou isso durante a amamentação? Quando a criança chorava, o que acontecia? A mãe, às vezes inexperiente, ou às vezes ali num apuro, né, fala assim: ah, eu vou dar comida para essa criança, vou dar mamar para essa criança, vou dar uma papinha. Então a criança chorava, às vezes nem parava para identificar o choro, chegava lá, dá-lhe mamar, dá-lhe papinha, né? E aí se formou o quê? O oral do excesso. Mas o que que acontece quando também reflete no oral da falta? Porque ambos, né, tanto da falta quanto do excesso, eles não tiveram a atenção que realmente eles estavam buscando naquele momento, que não era comida. Às vezes era só pegar no colo, ali sentir o peito da mãe pertinho. Era talvez só isso que a criança estava buscando. Ou às vezes o choro era por outra coisa, mas não por fome. E já aproveitando aqui, olha como que é o corpo do oral, arredondado, né, que é oval, na verdade, né, oval. Por quê? É aquele corpo mais cheinho, né, uma barriga mais saliente. Quais são as principais dores desse traço de caráter? Sentimento de abandono. Por que que nós temos 5 traços de caráter? Quem que não tem sentimento de abandono, né? Em algum momento da vida nós sentimos isso. Claro que aquele que é oral, proeminente, ele vai sentir mais. Então, se ele sabendo, identificando que ele é oral, o que que vai acontecer? Ele precisa dar essa atenção. Peraí, que dores ou emoções, né? Eventos traumáticos lá atrás estão associadas, né, com essas dores, com esse sentimento de abandono. Para vocês entenderem como é importante a gente trabalhar isso. E para vocês entenderem também, vocês, como eu sempre falo, vocês têm o privilégio de estar aqui, né, assistindo essas aulas, e também de vocês levarem para a família de vocês e observar. Que quando a gente tem esse autoconhecimento aqui profundo de como eu funciono e como o outro funciona, a gente começa a lidar muito melhor com os desafios do dia a dia. Porque eu vou olhar para o outro e entender que ele tem recursos, que ele pode se melhorar, mas que especialmente ele tem dores para ser tratado. E como que eu, nesse meio, o que que eu estou provocando para essa pessoa? Se eu sei que ela é oral, que o maior sentimento dele, a maior dor dele é o sentimento de abandono, e de alguma forma eu estou trabalhando em gatilhos que deixa ele mais, né, que ele tem esse sentimento de abandono, então, assim, a gente já vai observando, né? Se observando e também se cuidando em relação a isso. Pode experimentar um medo profundo deste abandono, lutando para se sentirem preenchidos emocionalmente e tendo dificuldade em lidar com a separação. Agora você consegue imaginar, né? A criança, quando há um divórcio, né? Como que ela se sente? E aí isso às vezes pode ter acontecido com alguma de vocês lá atrás, né? Como pequeno, ou o pai sumiu, a mãe sumiu. Como que para você que se identifica como oral proeminente, né, lidar com isso no dia a dia, sem ter um trabalho de reprocessamento, de dissolução dessa dor, né? Ou mesmo que você não seja proeminente, não é o teu ponto mais forte, mas ele está presente também, o sentimento de abandono, né? Como que você está lidando com tudo isso? Ou precisa começar a lidar a partir desse conhecimento? E qual a postura do oral? Pode ter uma postura relaxada e aberta, com os ombros para trás e o peito projetado para frente. Às vezes você vê, né, aqueles mais cheinhos, né? Às vezes você vê assim, as mulheres andando mais assim, né? O homem, né? O peito para frente. E o que que significa esse peito para frente? Geralmente é um peito mais alongado,
Porque o oral, ele é uma pessoa muito acolhedora, porque ele gosta de gente, ele tem a necessidade de estar com gente. Então, essa parte do corpo que é mais alongada é literalmente para receber o outro. Você não vê, eles gostam de abraçar, eles gostam de trazer as pessoas mais juntos deles, né? Gostam de, quando tá conversando, ficar encostando no outro, né? Então, tem pessoas, o esquizoide, se você chegar para ó, imagina um oral e um esquizoide conversando, gente. O oral tá se aproximando, né? Tentando, ele tem que dar necessidade de ficar encostando a pessoa. E o esquizoide não gosta que encoste. O esquizoide vai se afastando, né? A pessoa vai indo, não acontece isso. E quando, ó, como a gente oscila, temos os 5 traços de caráter e a gente oscila, dependendo do gatilho emocional, da situação que a gente está vendo naquele momento, a nossa parte esquizoide está um pouquinho mais alto, num nível mais alto. E às vezes naquele dia você não tá afim que a pessoa chegue e fique te tocando. Você vai se afastando dela, né? Ela vai chegando e você vai indo, vai indo. Para vocês entenderem como que acontece. E também o quanto você está disposto, porque você sabendo que o oral tem essa necessidade do toque, quanto você está disposto a se permitir, né? Às vezes aquela pessoa, você entende que é a necessidade dela, especialmente no relacionamento conjugal. Às vezes a mulher é esquizoide, né? Muito de toque e tal, mas o marido é. E agora? O que que faz com tudo isso? Aonde que eu encontro equilíbrio? Tratando das dores, traumas emocionais, indo para dentro de nós, identificando aquelas emoções e começando a dominá-las. Já temos conhecimento suficiente aí, né, ferramentas para isso. Então, para vocês entenderem o quão importante é aplicar no nosso dia a dia. Pode sorrir frequentemente e ter expressões faciais expressivas. Mantém contato visual frequente e prolongado, buscando conexão emocional. Então, essa pessoa, quando vem conversar com você, ela é expansiva, assim, no bom sentido. Aquele que te olha, né, no olho, aquele sorriso largo, tem os lábios mais carnudos. Agora, nós vamos entender o próximo. Psicopata. Que nome, né, forte para ser chamado, né? Todas nós somos, tá? Todos nós somos um pouco, uns mais, uns menos. E quando se forma, quais são as características? Porque antes de eu começar aqui a falar, existe dois tipos de psicopatas. O psicopata, que a psicanálise trata aqui, gente, que eu estou apresentando para vocês, é o psicopata neurótico, mais pro neurótico, né? Que às vezes dá uma exagerada, tal, mas não vai fazer mal para as pessoas. Agora nós temos o psicopata psicótico, aquele que é do mal mesmo. Então, esse nem entra aqui nos traços de caráter, né? Isso a gente nem tem conversa, né? Com uma pessoa assim, infelizmente. Né? E qual é o momento, a idade de formação do psicopata? Entre 1 ano a 2 anos e meio. E o que que acontece com ele aí? Ele começa a interagir com o mundo além da mãe. Então, ele começa a perceber que existem outras pessoas. E quais as características dele? Tende a ser manipuladoras, impulsivas, insensíveis aos sentimentos dos outros e tem uma falta de empatia ou remorso por suas ações. Podem ter uma propensão para comportamentos antissociais, dificuldade em compreender emoções alheias, risco de relacionamentos superficiais. Uau, né? Você fala assim, meu Deus, que pessoa é essa? Só que aonde que eu quero trazer vocês? Essa pessoa, ela não é tudo isso porque ela quer. Ela não caminha por esse caminho porque ela quer. Nós precisamos identificar quais as dores que nós vamos trabalhar daqui a pouco, apresentar, né? Mas aqui não é uma afirmação. Ó, como vocês viram ali, eu coloco tendem a ser manipuladoras, não é que são manipuladoras. Porque ela oscila nos outros 4 tipos de caráter, né? Então, ela não vai ser, isso daqui, se uma pessoa for assim, nossa, a gente já condena, né? Já julga, é do mal. E não, não é assim, né? Porque agora vamos entender aqui os recursos da pessoa. Uma pessoa confiante. Como você precisa de uma pessoa confiante perto de você, né? Somente você que é oral. Tende mais a oralidade, né? Como é bom ter um amigo, uma amiga, um cônjuge, um filho confiante, né? Um líder religioso confiante. Você sabe que pode contar com ele. Carismático e assertivo. Os psicopatas, para vocês terem ideia, são considerados os bilionários, grandes empresários, essas pessoas que têm demais, né, para o empreendedorismo em si, e elas acabam sendo mais assertivas nos negócios. Vocês entenderem, né, a qualidade deles, buscando obter poder e controle sobre os outros. Esse buscar poder e controle sobre os outros tem os dois lados, né, da moeda. Não quer dizer que seja tudo ruim, não. Porque para uma pessoa ser um grande empresário, alguém que se destaca no mercado dos negócios, ele tem que ter um poder e controle sobre as pessoas, né? Um certo poder e controle.
E quais são as dores dessa pessoa? A maior dor de um psicopata é ser manipulado. Quando ele se percebe que ele está sendo manipulado, aí o negócio pega. Eles também podem sentir um vazio emocional e uma falta de conexão genuína com os outros, resultando em uma busca implacável por estímulos e sensações emocionais. Agora vamos pensar também em relacionamento, né? Conjugal, mesmo de amizade, trabalho. Voltando ali um pouquinho da interação com o mundo além da mãe. Ele começa a ver, ele começa a interagir com as pessoas de fora e ele começa a perceber que as pessoas dão atenção para ele quando ele faz algo engraçadinho, bonitinho. E é nessa fase que as crianças começam a ficar muito graciosas, né? Faz uma brincadeira, né? Uma graça ali. E elas veem que os pais gostam, os pais até incentivam, né? Chega uma visita, o pai e a mãe falam ali, olha o que né, o meu filho está fazendo. E chama a criança até para demonstrar alguma coisa, né? Às vezes força, sei lá, alguma coisa, uma brincadeira. E todo mundo bate palma, gosta, elogiam, né? Aí o que que a criança, né? Sem o discernimento, apenas as emoções, ali a amígdala, né? A flor da pele, né? Registrando tudo, o que que acontece? Ela começa a interpretar que esse mundo lá fora é um mundo que de trocas, né? De manipulação. Ah, então, né, se eu fizer isso, eu recebo palmas, as pessoas gostam mais de mim. É só que isso é importante, porque como a criança não tem discernimento, é muito importante a gente, né, ao longo da vida, conforme a gente vai crescendo e tendo esse conhecimento aqui, trabalhando, né, no que a gente vê que a gente precisa melhorar. Porque imagina você ir fazer algo para alguém sempre esperando algo em troca. Então, esse tipo de coisa. Às vezes você observa assim, poxa, eu sempre estou esperando algo em troca, eu só faço algo se eu ganhar alguma coisa, se eu ganhar dinheiro, se eu ganhar tal coisa, senão não faço. Sabe, tem pessoas assim, né? Bem taxativas. Ah, o que que eu ganho por fazer isso? A psicopatia está num nível alto na vida dessa pessoa, ou é o mais alto. E como trabalhar se o teu filho é assim, por exemplo? Quando você se dá conta, né, já formou, já foi. Ou se você é assim, ou se o seu esposo, ou quem, né, que você convive, é assim, como lidar e também trabalhando e conscientizando essa pessoa. Postura. Pode ter uma postura ereta e confiante, com o peito para fora e a cabeça erguida. Então, esse peito para fora é diferente do oral, né, que o oral acaba colocando porque o peito dele é mais alongado, então ele anda meio assim. O psicopata, peito ereto, né, dá aquela também forçada para fora, e geralmente eles chegam num lugar, sempre aquela cabeça mais erguida, chegam, alguns eles costumam cruzar os braços, as pernas ficam mais abertas, e o que que significa isso? Inconscientemente, o que que ele faz? É como se ele chegasse e delimitasse o território dele. Aqui eu vou olhar, aquele olhar, né, de cima, aqui, quem manda, quem controla, quem tem o poder sou eu. Inconscientemente, psicopatas bem proeminentes fazem isso. E assim, vai ver, não tem nada de mal. É uma coisa, né, da formação dele. Mas tem aqueles que chegam e fazem por maldade. E às vezes aquele chefe, né, que não respeita, que chega assim, já bancando, né, causando terror, intimidando aquele colega. Então, isso tudo a gente tem que ter, buscar o equilíbrio e ter a interpretação. Pode ter expressões faciais calculadas e frias, com um olhar penetrante. Mantém o contato visual direto e intenso. Tem pessoas que olham assim pra gente, né? E às vezes até fica bem. Imagina um esquizoide, um psicopata e um esquizoide junto. Psicopata encarando, né? Esquizoide só desviando. E daí um psicopata e um esquizoide casados. Aí o psicopata, né? Ali, assustador. Ou querendo que olhe, né? Ou o oral ali, carente, dependente emocional. Olhe para mim, você precisa olhar para mim, né? E o esquizoide desviando. Aí você fala, ah, não me ama, não quero mais saber. E às vezes dá até divórcio, porque um não conhece o perfil do outro e não entende, né, as características, dores e recursos, a postura em si da pessoa, né? Uma coisa também na formação do psicopata, como ele começa a entender esse mundo manipulável que ele ganha, né, aplausos quando ele faz alguma coisa engraçadinha durante a formação, ele acaba se tornando uma pessoa mais fria. Então, essa parte do coração, ela tá um pouco mais rígida mesmo, sabe? Ela acaba esfriando. Porque a parte do coração que é mais aquecida na formação é durante o oral. Por isso que essa parte dele aqui é mais alongada, o oral proeminente,
E ele, né, aquela pessoa calorosa, acolhedora, chorona, porque ela é muito emotiva. Então, quando você está com a oralidade alta, ou você tem uma oralidade mais proeminente, te dá um conselho aqui. Quem eu atendo, né, como cliente, eu percebo a oralidade, eu falo, você precisa chorar uma vez por semana. Porque o oral, ele guarda energia para chorar, para rir, e também para acolher pessoas, porque ele gosta e tem necessidade de gente. Que legal saber disso, né? Porque se torna libertador. Quando daqui a pouco você fala assim, nossa, eu tô chorando por qualquer coisa, eu sou uma chorona, eu sou fraca. Tem muitas pessoas que interpretam como fracas, se interpretam como pessoas fracas. E não, você não é fraco. Como os outros traços de caráter, ali um esquizoide mais proeminente, ele também tem que entender que ele precisa chorar, não tanto quanto o oral, mas que ele tem que também oscilar um pouquinho na oralidade dele, né? Se esforçar para se manter sociável. O quarto traço de caráter, masoquista. Isso aqui é bem interessante. Ele se forma aí entre os 2 anos e meio a 3 anos e meio de idade, momento do desfraude. Gente, a questão das frases que nós, como pais, falamos aos nossos filhos, ou nós, como filhos, ouvimos de nossos pais, é fundamental para a formação, sabe, do caráter, do traço de caráter. Dependendo, né, de como você foi criado, educado, ou é uma pessoa mais impaciente, na hora do desfraude é um desafio para quem é mãe aqui, sabe como é, né? Não é fácil na hora do desfraude. E chega aquele momento, você tem que desfraudar, tem que começar a levar a criança para o banheiro, tem que começar a tirar a fralda, né? Deixar ela durante o dia sem fralda. Aí acontecem os incidentes, xixi ali em qualquer lugar, no tapete, no sofá, na cama. E às vezes isso causa uma irritação na mãe ou no pai. E nesses momentos, às vezes pode sair frases nada legais que vão marcar a vida daquela criança para sempre. E ela vai precisar sim de terapia lá na frente. Dependendo da frase que ela ouvir lá, porque ela vai carregar como uma crença limitante para a vida dela. Então, às vezes faz xixi ali, poxa, você não tem jeito mesmo. Uma coisa assim, bem sutil também. Às vezes até engraçadinho. Você leva a criança para o banheiro, né? Ela vai fazer cocô. Aí você fala, poxa, que cocô fedido. E às vezes fala até em tom de brincadeira. Só que toma cuidado. Até nisso, gente, são coisas sutis. Que aquela criança, ela começa a perceber, né? Que quando ela vai ao banheiro, ela é algo que não é legal, né? Porque fede. Então, dependendo como você fala, e tem aqueles que falam bravo mesmo, né? Aí que existe o quê? A criança vai querer segurar literalmente o cocô, né? Aí vem, ao longo da vida, como cria, né, um evento traumático, diz uma frase sutil como essa, a criança acaba segurando. E no decorrer da vida, ela tem constipação, né, prisão de ventre e outras complicações. E vamos agora emocionalmente também dar um exemplo. Durante essa formação aqui, a criança, quando ela segura, ela tende a segurar as coisas para ela. E esse é uma das grandes características do masoquista. Então, literalmente, eu tenho que segurar para eu não fazer cagada. Tem a cagada literal, porque se eu fizer, vão falar que é fedido e é feio. E tem a questão emocional. Eu não posso fazer cagada na minha vida, porque senão eu vou ser humilhado. Estão entendendo a correlação aqui? Então, vamos para as características. Eles tendem a se submeter a situações de dor, humilhação. Então, assim, eles tendem a se submeter, gente. Pode se envolver em autossabotagem, tem dificuldade em defender seus próprios interesses. Autoestima variável, busca por aprovação. Aqui, o que, que a gente percebe? Muitas mulheres que se submetem ao jugo de uma violência doméstica e ficam anos e mais anos, gente, nessa situação. Elas inconscientemente, para elas, né, elas não têm essa facilidade em se defender. Elas nem buscam os próprios interesses, porque elas se subjugam, elas se sujeitam àquela situação e tudo inconscientemente. A questão de autoestima, né, muito variável também. Então, às vezes você vê aquela tua amiga, às vezes até a mãe mesmo, né? Principalmente, né, as mães, né, as mais antigas, né? Que são as nossas mães aí de mais de 60, 70 anos, quase. O quanto foi difícil para elas. E muitas, né, se subjugaram a essa situação. E você vai ver, é um masoquismo proeminente em muitas delas, né? Ou naquele momento daquela dor, ela se permite ser sequestrada por aquela emoção aonde traz o nível de masoquismo para cima. E ali elas ficam e entram para o mundo do vitimismo, né? Sem saber e sem perceber. Mas por que que isso acontece com o masoquista? Porque o masoquista,
Aqui, ó, é um dos recursos dele, o quê? Suportar dificuldades, suportar dor, suportar pancada na vida. Então, são pessoas com estruturas fortes nesse sentido. Só que a que preço? Eu tenho que saber, eu sou uma pessoa que vou aguentar ali, eu não sou explosiva, aguento muito, muito pancada. Até tem um lado bom disso. Mas a que custo e até quando é bom? É esse discernimento que eu tenho que ter. São geralmente diligentes, leais, são muito leais. Masoquistas são considerados um dos traços de pessoas mais confiáveis que existe, que te passam segurança. São pessoas que dificilmente, questão de traição, não vai te trair em nenhum sentido, porque elas são leais, né? Então, se você trabalha com masoquista, quer um funcionário ali, um sócio, uma pessoa legal, o masoquista pode contar muito com ele. Não quer dizer que ele é perfeito, mas é uma das pessoas dos traços de caráter mais leais que existe. E a dor? A maior dor desse traço, humilhação, dificuldade em estabelecer limites saudáveis em qualquer relação, né? Propensão a relacionamentos abusivos, podem sentir uma sensação de inadequação e desvalorização, buscando inconscientemente situações que confirmem essas crenças, o que leva a um ciclo de autodepreciação. Que a gente tem falado muito nessa questão, né, inconscientemente a gente se colocar, se permitir em situações que precisam nos manter no sofrimento. Em qualquer traço de caráter, que nós estamos falando da humilhação. Então, nós temos a rejeição, temos o abandono, temos a manipulação, que a gente já tratou, né? E qual a postura desse traço de caráter? Pode adotar uma postura encurvada e encolhida, com os ombros para frente e a cabeça baixa. Se você encontrar uma pessoa na rua desse jeito, pode ter certeza que o nível dela de masoquista é alto. Você também percebe pessoas corcundas, né? Bem arcadas, elas carregam um peso da vida. Por quê? Porque elas são capazes de suportar dificuldades. Então, elas acabam só mandando para dentro, só mandando para dentro, né? Todo o sofrimento ao longo da sua vida. Gente, e o nosso corpo, ele fala por nós. Aqui o masoquista, ele é quadrado, reforçada. Por que que ela é reforçada? Literalmente no corpo, aquele corpo mais forte, mais quadradão, para ela aguentar essas pancadas da vida, tanto literais quanto emocionais, tá? Mas a que custo também? Às vezes aquela pessoa que tá cheia, você olha para o corpo dela, tá detonado. Os 5 traços de caráter, eles trazem também, eles refletem literalmente no corpo da pessoa. Tensas, então geralmente são pessoas tensas ou preocupadas, geralmente o traço de caráter masoquista, transmitindo uma sensação então de sofrimento também, né? Evita o contato visual direto e pode parecer submisso. Pode apresentar tensão muscular elevada, especialmente nas áreas do pescoço, ombros e mandíbula. Conhece alguém assim? Ou você é assim? Deixa eu voltar aqui e eu falar do corpo do psicopata, triangular. Então, ele tende a ter os ombros, né, maiores e ele vai afinando, né, as pernas. Então, esse é é o perfil, né, a leitura corporal que você faz do psicopata. O último traço de caráter, o rígido, de 3 anos e meio a 5 anos. Aqui, ele começa a entender um pouco mais. Existe papai e mamãe, que são pares. Então, homem e mulher já começa a descobrir, né, que o menino é diferente da menina e vice-versa, né? Quais são as características? Uma rigidez mental, ansiedade relacionada a erros e imperfeições. Aqui entra muitos perfeccionistas, controladores. Eles têm dificuldade em lidar com a mudança. Por isso, a rigidez mental. É, pode ser crítico e controlador, busca constante por ordem e estrutura em relacionamentos. Então, ele acaba querendo controlar o relacionamento, né? Dificuldade em lidar com surpresas, situações imprevisíveis, se identifica, conhece alguém. Medo da incerteza, busca por controle como forma de segurança. Então, ele precisa desse controle. Deixa eu já falar aqui do corpo do rígido. Vocês viram que é uma ampulheta, né? Uma forma de ampulheta. Então, ele acaba, né, sendo maior em cima, dá uma afinada na cintura e depois desce também maior. Por quê? Ele tem o bumbum grande, não tão grande como o oral do excesso, aquele bumbum mais mole, grande, mas aqui o rígido ele tem aquele bumbum mais redondinho, mais firminho.
Quem que vocês identificam com esse tipo de corpo? Geralmente pessoas que vão à academia, que são, né, atletas, que gostam de academia, tem bastante rígido lá no meio, né? Então, assim, as coxas mais grossas, tal, por quê? Porque eles têm muita energia nessa área do corpo, né? E eles precisam extravasar essa energia. Então, gostam de esportes radicais, academia, né? E eles também gostam de exibicionismo, eles gostam de mostrar o corpo. Então, para um rígido não tem problema nenhum sair, andar sem camisa para mostrar, né, a barriga tanquinho, tanto mulher como homem, né? Eles não têm problema nenhum. Fotos, adoro fotos, né? Mostrar sua imagem. Então, quando você vê uma pessoa assim, você já lembra, esse é rígido, né? Que ele gosta disso. E quais são os recursos dele? São organizadas, responsáveis, têm uma forte ética de trabalho. E por quê? Todos os recursos estão atrelados às dores de cada um dos traços de caráter, por incrível que pareça. Por que que eles são tão organizados, responsáveis, têm uma forte ética de trabalho? Devido a uma dor muito grande deles de serem trocados. Geralmente, eu gosto muito de falar em relacionamento aqui, né? Porque a gente fala muito assim, tudo começa na nossa casa, né? Com a gente, e com a nossa casa. Aí se estende, né, para os outros sistemas. Vou dar um exemplo, mulher rígida. Ela pode ser bem barraqueira, ciumenta, e aonde ela dá bronca mesmo, onde for. Se o marido não estiver dando atenção suficiente para ela tem um medo constante de ser trocada. E o que que acontece na formação dessa criança, lá dos 3 anos e meio aos 5 anos de idade? Quando ela começa a entender os pares, que existe papai e mamãe, e se de alguma forma ela na falta de discernimento dela, ela não vê a mãe dela como mãe, nesse momento ela começa a confundir e entender que a mãe é uma rival. E ela começa a competir pela atenção do pai. E nessa fase também o que acontece? A princesinha do papai, então o pai, né, é uma criança também muito graciosa nessa fase, né? Tanto os meninos quanto as meninas. E o menino nessa fase, o príncipezinho da mamãe. Só que aí é um grande perigo quando a gente trata a criança assim. Porque ela acha que o mundo é assim, que todo mundo vai tratar ela como uma princesa. E o filho será o príncipe. E não é assim. E quando essa criança sai com essa formação, achando que ela é o centro das atenções e que todos vão tratar ela assim, aí, gente, que quando casa, quando se relaciona, quando sai de casa, quando vai para a escola, começa a enfrentar os problemas. E os gatilhos emocionais começam ali, né, a serem ativados. Então, esse medo de ser trocada é a maior dor. Aí, por isso que essa questão, né, do corpo, do exibicionismo, de se cuidar, né, faz muito parte do rígido, porque ele tem muito medo de ser trocado inconscientemente. Então, eu tenho que sempre estar bem, sempre bonita, né, sempre em forma, porque Deus me livre de ser trocada. E não só se falando de relacionamento conjugal, se falando também de amizade, no trabalho, em qualquer situação. Então, devido a isso, eles podem experimentar ansiedade intensa quando as coisas não saem conforme planejado, lutando para se adaptar a situações imprevistas e sentindo dificuldade em relaxar e aproveitar a vida. Reforçando mais um pouco, todos nós temos os 5 tipos de caráter. Não é só o rígido que passa por isso, o rígido proeminente, não. Todos nós, em algum momento, estamos nessa situação. Então, ter esse discernimento, esse cuidado, tá? Quando eu entro nesse nível de rigidez na minha vida, que algum gatilho me ativa e eu começo a entrar, sou sequestrada pelas dores, pelas emoções, né? Nesse período, o que que eu devo fazer? Olhar para dentro, me identificar, reconhecer, controlar as emoções, entender tudo que está acontecendo, né? Postura. Então, pode ter uma postura rígida e tensa, com os ombros levantados e os músculos contraídos. Pode ter também expressões faciais sérias e controladas, com pouca expressão de emoção, mantém contato visual direto, porém rígido e inflexível. Se for olhar para aqueles atletas, né, realmente são pessoas, né, bem fechadas mesmo, sérias, aquela expressão forte, né, séria, mas é por isso, né, que eles acabam tendo um foco melhor nas coisas, né? E agora, gente, diante de tudo que vocês aprenderam, dos 5 traços de caráter, com suas características, recursos e dores. Claro que foi muita informação, por isso que depois vocês vão voltar, né, rever a aula gravada. Agora nós vamos entender como que vocês vão aplicar isso. Aplicando todo esse conhecimento, com essas vozes internas dos 5 tipos de traços de caráter. E que vozes são essas? Que dor eu estou sentindo naquele momento? Que emoção? Baseado em que traço de caráter naquele momento tem me tomado? Então, como que nós vamos aplicar aqui esse conhecimento nos relacionamentos?
em geral. Vamos valorizar as diferenças. Então, eu vou entender que eu funciono de um jeito, meu esposo do outro, meu amigo do outro, meu chefe do outro, meu filho do outro jeito, criando conexões o que é empáticas. Eu vou procurar entender como o outro funciona e me colocar no lugar dele. E enriquecedoras, conexões enriquecedoras. Quando a gente começa a valorizar, a entender o outro, né? Na autoimagem, o que que eu penso de mim mesmo? Trocamos vozes autocríticas por autocompaixão e autenticidade. Presta atenção em que voz, essa voz interna que você tem escutado. Pensamentos se transformam em vozes. Imagens, né, acabam se transformando em vozes. Que vozes você tem ouvido, que vem projetando, né, essa autoimagem interior, como também lá fora. Porque dependendo do que você, como você se vê, é o que você vê lá no mundo. E você vai atrair exatamente aquilo para você se tornar cada vez mais aquilo. Então, faça essa troca por autocompaixão, autenticidade, busca pela tua essência. Aí entra na questão do fortalecer do espírito. Sempre quando se fala em essência, não tem que falar em essência se você não estiver fortalecendo o teu espírito. Nas interações diárias, o que que você vai fazer? Enfrentamos desafios únicos de cada tipo de caráter, usando o que é a confiança, escutativa. Eu realmente vou escutar e vou prestar atenção no que está sendo falado para mim. Eu não vou só ouvir, estou ouvindo, não estou prestando atenção no que está sendo falado. E empatia para construir relações genuínas. Transformações dinâmicas. Moldamos perspectivas internas para influenciar positivamente os relacionamentos. Mais uma vez, que voz interna você está a ouvir? Temos falado muito das emoções. Aqui também entra, são as emoções, mas só que as emoções a gente vai mais pelo sentir, pela sensação, né? Que está muito atrelado ali, sentimento, emoção e sensação, que são diferentes, mas muito parecidas. Agora, essa voz que eu realmente às vezes começo a ouvir, né? Aquela coisa assim, faça isso, não vai dar certo, você é uma tola, não adianta, você é burra, e assim vai. Cuidado, muda. Troca, não dê ouvido. E aí você vai começar a criar uma nova voz interior. Você vai se auto-narrar, né? Narrar para você mesmo uma nova história de vida. Se lá atrás meus pais me chamavam de burra, me chamavam que eu não focava em nada, que eu não ia dar em nada, e essa voz, de vez em quando ela volta, você vai começar a acabar com ela. Porque você vai começar a auto-narrar declarações de esperança, de ânimo, né, de bênçãos na tua vida. Ao construir relações autênticas e positivas, como que você vai aplicar todo esse conhecimento? Reconhecendo a singularidade das vozes internas. Quais são as vozes internas? Começa pelos sentimentos, pelas principais dores ou a maior dor de cada traço de caráter que você aprendeu aqui. Começando lá no primeiro, o sentimento de rejeição, depois o abandono, depois a manipulação, a humilhação e por último a troca. Exatamente nessa sequência, porque é na formação desde da barriga da mãe, né, até os 5 aninhos. Então reconheça a singularidade dessas vozes e como que você vai criar uma nova narração, que confissão diária você vai trabalhar todos os dias praticando empatia e compreensão consigo mesma e com os outros, nutrindo o quê? Mulheres de referência, mãe de gerações, nutrindo um ambiente de respeito e crescimento mútuo. Tudo que vocês aprenderam aqui, viram e vão rever, vocês precisam repassar para os seus. Começar a prestar atenção, né, nos filhos. Você fala assim, nossa, agora eu já tenho, né, um adolescente, um jovem, nossa, já é adulto, meu filho, e agora o que que eu faço? Tarde demais? Não, nunca é tarde. Uma coisa que eu sempre falo, enquanto a vida, a esperança nunca é tarde. Aí o que que você vai fazer? Porque mesmo sendo criança, até antes dos 5 anos, a gente consegue, né, e tendo esse conhecimento, alguma coisa, sim, você consegue melhorar, adequar ali ao mais correto. Mas passando dos 5 anos, aí já foi criada aquela formação, né? Já ficou, é dela, faz parte dela. Tá, mas eu vou entender quais dores, eventos traumáticos, né, pode trazer o melhor, potencializar o melhor ou o pior daquela pessoa. E vou trabalhar em cima disso. E como mensagem final, meninas, eu criei essa frase aqui hoje, né, fazendo um compilado aí de tudo que foi tratado aqui. Seja dona das suas vozes internas.
Cultive positividade e transforme os desafios em crescimento. A sua jornada é sua força. Escolha vozes que elevam, transformam e empoderam. Você tem o poder de criar sua vida autêntica. Suas confissões diárias internas moldam sua realidade. Escolha vozes que impulsionem seu crescimento e autenticidade. Você tem o poder de moldar sua jornada. Como pensamos em nosso coração, assim somos. Provérbios 23:7, né? Escolha, confiança, amor e crescimento. Seja a autora da sua história e mude sua vida. Porque se você consegue mudar a sua história, a história que você conta para você, que você vai trazer uma nova narração, você consegue mudar a sua vida.